Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react, dessa vez ao Inteligência Limitada, para continuar a tradição de sempre desse canal que temos desde o início, que é cair em clickbaits lá das thumbnails do Inteligência Limitada. O que é a humanidade com Guilherme Freire e Fábio Perim? Vou mostrar inclusive a thumbnail aqui para vocês. A thumbnail que me fez pegar esse vídeo, porque estamos aqui para reagir e, por que não, cair em clickbaits. Estou aqui para cair em clickbaits. Pessoas mais de esquerda tendem a ter problemas psicológicos. Então vamos lá, caindo no clickbait de Inteligência Limitada aqui. Para você que não sabe, eu já reagi a muitos vídeos aqui do Inteligência Limitada que o assunto da thumbnail ou do título muitas vezes não é tratado, ou é tratado e depois... Ó, até liguei a câmera do meu celular aqui, ó, enquanto eu estava guardando ele. Ou o assunto é tratado de maneira bem superficial, tipo, é o começo do vídeo, não é o tema do vídeo inteiro. O Inteligência Limitada, isso não é uma crítica, é só uma análise de como a Inteligência Limitada faz os cortes. Todo mundo faz clickbait na internet, faz parte do jogo. Mas aqui é uma das tradições do Inteligência Limitada. Inteligência Limitada que trouxe muitas alegrias em 2023, devo dizer. Estava olhando os vídeos antigos aqui do canal, e um dos reacts que eu mais chorei de rir foi no debate de criacionistas contra evolucionistas da história que o Marco Polo viu dragões na China, mano. Pra você que não conhece, vá atrás desse corte. Se eu lembrar, eu coloco aqui no card. Mas só digitar aí, Marco Polo dinossauro. Dragão, quer dizer, Marco Polo, dragão, dinossauro, sei lá, não lembro. Mas é o professor lá criacionista, com todo respeito a ele, mas que conta uma das histórias mais engraçadas, que é o Marco Polo, quando foi pra China, viu dragões de verdade. E esses dragões eram dinossauros. Muito obrigado, Rogério Vilela. Muito obrigado, equipe do Inteligência Limitada. É muito divertimento. Mas vamos lá. Vamos ver porque pessoas de esquerda têm mais problema psicológico. Lógico, né? Quem é de esquerda é a esquerda, cara. É o mal da humanidade. Pra você ver, a esquerda destruiu o mundo, só traz problemas, só tristeza. Engraçado que a esquerda nunca foi majoritária, né? Nunca dominou toda a maioria dos países e tudo mais, mas é culpa sempre da esquerda. Vamos lá, esquerda. Não tem nada a ver. Se a esquerda sumisse, todos os partidos de esquerda fossem deletados agora, nesse momento, todas as pessoas fossem, tipo, abdução. Tipo, some. Nesse momento, o mundo vira uma utopia, cara. Segundo a galera da direita. Mas tem um dado muito engraçado, né? Eu tive numa reunião de líderes lá do Jordan Peterson, né? Lá na Inglaterra. Eita, Jordan Peterson, cuidado com esse nome. Cuidado, Jordan Peterson, rapaziada, cuidado. É um cara que é famoso, principalmente com a direita conservador, se não me engano, da área da psicologia, lá do Canadá. Mas que ele é um dos pais desse conservadorismo reacionário de internet, principalmente. Ele, apesar de não ser expressivamente Red Pill, ANCAP, Incel, ele alimenta muito com conteúdo essas comunidades. E ele é um dos caras que trabalhou muito nessa radicalização, principalmente lá nos Estados Unidos, que levou o fenômeno Trump e o fenômeno desse supremacismo branco do século XXI. Eu já recomendei outros reacts, recomendo aqui. Infelizmente é um podcast que não tem tradução em PTBR ainda, mas é um podcast que chama Rabbit Roll, do New York Times, que fala muito sobre isso, sobre essa questão da radicalização através de redes sociais. E um dos caras que é protagonista nisso é o Jordan Peterson, porque ele começou fazendo vídeo pro YouTube, hoje em dia ele não faz mais, e ele alimentou muito essa base de incels, red pills, supremacistas brancos. Hoje em dia, se eu não me engano, pra você assistir vídeo dele, você tem que ir pro site dele e pagar. Se eu não me engano, hoje em dia não tem mais vídeo dele no YouTube e tudo mais. E reuniram lá 1000 líderes para discutir vários problemas. E aí teve um cara chamado Jonathan Haidt, escreveu alguns livros, né? E aí ele fez uma pesquisa bastante ampla, não foi com pouca amostragem, né? Que ele falava que, olha, pessoas mais à esquerda tendem a ter mais problemas psicológicos e pessoas sem religião também tendem a ter mais. Pessoas com mais religião ou pessoas mais à direita tendem a ter menos, né? Quando combinados os fatores. E aí ele tá tentando explicar por que ele achava que era assim. Veja que o Jonathan Haidt não era nem um cara
salvo engano, ele não era nem um cara religioso, nem um cara de direita. Ele simplesmente chegou nesse estudo e aí ele, como um cara. Cara, o estudo que ele fala em específico, deixa eu parar no frame bom aqui. Nunca ouvi falar, mas eu acho que pode ter a ver com outro tipo de estudo, mas que vai para outra abordagem, talvez a interpretação esteja complicada. Indico até um outro podcast agora, PTBR, que é o Rádio Escafando, que fez um podcast sobre isso. Eu esqueci o nome agora. Eu posso até ir atrás aqui enquanto estou falando. Deixa eu ver. Rádio Escafandro, direita e esquerda. Mas não é os pobres de direita. Quer ver? Eu vou aqui no Arquivos Neurociência do Rádio Escafandro. A Escafandro é um dos melhores podcasts brasileiros que tem de jornalismo, cara. Ele é um podcast que fala muito sobre várias questões. Se eu não me engano, é esse Os Pobres de Direita e o Futuro da Política. Aqui, ó. Se eu não me engano. É esse programa aqui. Os pobres de direitas e o futuro da política, né? Se a esquerda é a ideologia que mais preocupa com os pobres, porque existem pobres de direita, né? Recentemente, contudo, uma área de estudo chamada neurociência política ou biopolítica empírica tem apontado em uma outra direção. Esse campo de estudo une elementos de sociologia, psicologia e neurociência e tem mostrado que, além de componentes culturais e históricos na inclinação ideológica, existem também componentes biológicos e genéticos. Ele fala sobre um grupo que mostra que existem alguns componentes biológicos e genéticos relacionados a sentimentos, não a problemas psicológicos, que podem influenciar na sua escolha política. Então, existem fatores que a gente não controla, biológicos, que podem influenciar se você vai ser de esquerda ou de direita. Mas isso é no campo das emoções e no campo dos sentimentos que você tem. Sobre como as pessoas de direita têm mais tendência. É que agora eu não vou lembrar de direito do programa inteiro. Alguns tipos de sentimento e como outros campos, o campo de esquerda tem mais inclinação a outro tipo de sentimento. Mas não é utilizado nesse campo de pesquisa em nenhum momento a palavra problemas psicológicos. Lógico que você pode ter uma relação de como você analisa tudo isso, como você vê o que é problema psicológico e tudo mais. Mas a gente pode falar de problema psicológico dentro dos dois campos, porque, por exemplo, um dos sentimentos que está mais associado com a direita é uma questão de. E não entendam os sentimentos como negativos nem positivos. Sentimentos não são negativos nem positivos. Mas é um sentimento de raiva, por exemplo, um sentimento de mais de força, de energia. E a esquerda está mais associada com outros tipos de sentimento, como sentimentos mais coletivistas e tudo mais. E esses sentimentos não são negativos nem positivos. Positivo ou negativo é o que a gente faz com eles, né? E a gente podia falar, por exemplo, a direita tem mais problema psicológico, ou outros tipos de problemas psicológicos. Usando como base, por exemplo, pessoas que fazem mass shoot, por exemplo, nos Estados Unidos, estão mais associados com a extrema-direita. E eu poderia falar, a extrema-direita dá mais problema psicológico. Mas não é essa a interpretação. E tem toda uma pesquisa sobre isso. Esse programa fala bastante sobre isso. E tem outros programas que também falam sobre isso, como, por exemplo, Por que Votam no Mito? É um programa falando por que as pessoas votam no Bolsonaro. E tem aquele outro programa ali, Os Últimos Comunistas, que aí já não, acho que não fala sobre essa questão da biopolítica, ou fala bem por cima. Tudo bem? Mas em nenhum momento dessas pesquisas eles detectaram problemas psicológicos. O que eles detectaram é que existe influência biológica na escolha da sua ideologia. Que não tinha essa perspectiva, de explicar, né? Claro, eu comecei a rir um pouco, falei, cara, não é meio óbvio, mas independente. Ele trouxe vários fatores que eram família, É meio presença óbvio, familiar, assim. presença de um projeto de vida e outras coisas. Mas, pô, você. Tipo, quem é de esquerda não tem família? Quem é ateu não tem família, tá proibido. Ateus do mundo todo não tem família.
Outra coisa engraçadíssima que teve foi Eu adoro esses estudos que acabam sendo cômicos, né? Porque eles acabam tendo um resultado muito politicamente incorreto, né? Outro foi um pessoal que fez tratamento de testosterona, né? Os caras botaram os caras no suco, em resumo, né? E aí os caras ficaram mais à direita. Tem até os estudos, você pode pesquisar, é muito engraçado, assim, porque você injetar testo, né? Tem um livro do Eles. Cara, eu não quero acusar nada de ninguém, mas você tá indo pra um lado meio preconceituoso, né? De caracterizar as pessoas de esquerda. Primeiro, não tem família, não tem estrutura. Se você não tem religião, você é um merda. E se você não tem testosterona, você é frouxinho, então você é de esquerda. Sapkowski, ele explora isso, mas sobre uma perspectiva contrária. E daí é a questão do posicionamento político, né? Ele vai Sim. selecionar os estudos que, de certa forma, apoiam as ideias dele, né? E nesses estudos ele vai mostrar que, por exemplo, pessoas à direita, o Sapkowski tem uma inclinação mais à esquerda, né? Mas que pessoas mais à direita e pessoas mais conservadoras tendem a ter mais problemas psicológicos. Né? Então, por isso que a questão da ciência, assim, né? A gente tem que ter um cuidado muito específico. Porque... Mas é curioso porque, pelo menos esse estudo do Jonathan Haidt, né? O perfil que ele estava descrevendo como muito... Ele falou o perfil mais incidente dos Estados Unidos. Cara, você enxerga um pouco, né? Mano, desculpa, é um recorte totalmente bobo, de novo. Como eu citei, passei 5 minutos falando da Rádio Escafando por conta disso. É uma visão, até metodologicamente falando. O que é problema psicológico? Como que a gente trata isso? Cara, nada a ver, tipo, é uma associação nada a ver com nada. Mulher... É querer descredibilizar com o approach científico um lado da história. Falar, ó, tá vendo? Seu lado da história tem menos testosterona e mais problema psicológico. Pô, bem-vindo ao século XXI, onde todo mundo tem problema psicológico. Quem é de esquerda, quem é de direita, quem é anarcocapitalista, quem é anarcossocialista, quem é parceiro. Relativamente mais jovem, o perfil da curva dele, Sim. né? Mulher mais jovem, muito de esquerda, sem religião. Pô, mulher mais jovem, muito de esquerda, sem religião. Sobre essas pessoas. Essas abstrações até na ciência, né? Mano, a gente tem que, quanto mais, nessas conversas principalmente, inclusive eu que tô fazendo vídeo, tenho que fazer mais isso. Por isso que eu tento, por exemplo, eu sei que é meio chato, mas eu falo do podcast, falo do filme, falo do pesquisador. A gente tem que trazer o artigo em si, às vezes, quando vai argumentar, porque senão fica muito problemático para nossa própria argumentação que a gente tá fazendo, né? Às vezes é melhor conversar, por exemplo, você tá no MesaCast ou tá num vídeo. Às vezes é melhor conversar sem citar artigo do que falar artigo, sabe? Eu acho. Às vezes é melhor falar, pô, você tá numa conversa, você não precisa necessariamente ter um artigo científico pro seu ponto de vista, quando você tá falando, principalmente filosoficamente, ser chancelado, tá ligado? Se você olha, né? Que é o perfil que ele diz com a maior incidência de problemas psicológicos. Quem tem mal? Você aí, ó. Mulher de esquerda, ateia, sem família. Você tá ferrado, desculpa. Mas segundo Guilherme Freire, é problema psicológico na certa. Porque é isso que define problema psicológico. Mas na pandemia, inclusive, isso teve um salto maior. Por que será? Por que será que na pandemia teve um salto de problema psicológico? Não sei, né? Deve ser por culpa da esquerda. Não por causa do isolamento, da falta de contato social, da falta de perspectiva, perca de dinheiro, perca de consumo, não sei, né? Assim, olhando o perfil, não tô querendo induzir assim, falar, pô, vamos atacar. Mas normalmente são pessoas o quê? Projeto familiar não é tão claro, projeto pessoal não é tão claro, isso não tô generalizando, mas os próprios dados dele mostram isso. Mais difícil da pessoa estar com um emprego estável, estar com um projeto. E aí eu fiquei reparando, falei, cara... Mais difícil de na ter verdade... Caramba, cara. É uma pesquisa... O cara, ele pesquisou mesmo?
Esse cara, ele pesquisou ou ele foi pro Twitter e pegou pessoas que ele odeia do Twitter e fez estereótipo dessas pessoas? Ai, mano, eu acho que ele não pesquisou, cara. Não é possível, parceiro. Eu falo, na minha bolha, sei lá, tipo, eu acompanho muita gente de esquerda. E o cara, tem muita gente de esquerda ganhando em profissões totalmente estáveis, ganhando dinheiro. Posso usar anedoticamente pessoas, assim, aleatoriamente. Quantos professores não são de esquerda? O pessoal não ama falar dos professores, reclamar dos professores? Realmente, tem muitos professores de esquerda. Pô, que tão no estável pra caramba, passaram concurso público, tão professor de universidade. Você quer cargo, vida mais estável que isso, pô? Professor de universidade pública. Né? Nós estamos dando uma volta. E aí tem estudos para vários lados, e esse não é o ponto. O ponto todo desses estudos Não é engraçados. o ponto. Não é o ponto. Mas eu vou usar aqui, tentar usar a ciência pra, tipo, falar que eu tenho ponto. Pô, fala sem ciência, fala, tipo, o que. Porque estudos é muito problemático você usar estudos, você querer falar que a ciência define isso, principalmente nas ciências humanas, tá ligado? É você chegar no seguinte ponto, cara. No final das contas, nós estamos dando grandes voltas, né? E nós estamos redescobrindo certos hábitos universais que eram fundamentais para o homem, assim. Eu não sei como. Exemplo, o homem não pode ficar isolado. Ele precisa ter um convívio social. São raríssimos os homens que conseguem viver absolutamente isolados. Somos animais sociais, né? O homem, ele só se desenvolve em sociedade. Você pegar um ser humano e largar no meio de uma floresta, efetivamente ele morre, né? Então, a nossa formação é social. Eu costumo dizer que a gente não é um homem, a gente é uma humanidade, né? E sabe o que tá afastando? Eu vou tentar dar uma dica. Sabe uma coisa... Nem vou precisar usar artigo pra isso. Sabe uma coisa que tá mais afastando as pessoas do coletivo? Muito mais do que a esquerda? Eu deixo no ar, assim. Tem uma questão aí, tem sei lá, um sistema econômico que prega individualização em cima de tudo, que você é indivíduo, que os direitos individuais acima de tudo, liberdade de expressão acima de tudo, consumo acima de tudo, que você precisa ter uma marca para você ser um ser humano, que você precisa consumir para ser um ser humano. E todo esse sistema político estranho que não é de esquerda, não. Caramba, cara. Eles falam como se, tipo, 100% das pessoas no mundo... Tipo, não. Ó. O sistema vencedor da Guerra Fria foi o capitalismo? Foi. Tem alguns partidos de esquerda que ganham eleições ali? Tem, mas... Por exemplo, no Brasil, grande parte da população ainda se vê atraída pelo conservadorismo. O Brasil está indo para ser um país... que a maioria das pessoas é evangélica. Os evangélicos vão ser maioria. Mas mesmo assim, a culpa é da esquerda. A esquerda tá acabando com as pessoas. A modernidade, o problema é a esquerda. A nova geração, o problema é da esquerda. Mas, pô, quem tá em todos os organismos de poder é o capitalismo, é a religião, é a direita, tá ligado? O Lula é do PT, é um governo de esquerda. Pô, parceiro, o Lula tem que sentar, teve que vender 1 milhão de ministérios pra direita, que quase quem toma conta do Congresso, Arthur Lira, que é de direita. Não conseguiu nem a presidência do Senado, nem a presidência do Congresso Nacional. Metade dos ministérios foi pro Arenão, tá ligado? Lula é o maior conciliador do mundo. Pô, parceiro. Mas mesmo assim a culpa é da esquerda. Se a esquerda sumir, todos os problemas somem. A esquerda é o câncer da humanidade. Tem muito cuidado com os dados científicos. Eu sou um cara muito cético em relação à ciência. Eu sou cético em relação a quase tudo, né? Mas, de certa maneira, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente afirma essas coisas, porque elas trazem uma ideia de que, de certa forma, existe uma natureza ideal da qual a gente não pode fugir, né? E essa natureza ideal, se é que ela existe, ela é uma natureza que diz respeito às condições que nos criaram, que nos trouxeram como humanidade,
né? Em muitos aspectos, o que é isso que a gente está chamando de humanidade? É um grupo de animais que convivem entre si e que, de certa forma, trabalham coletivamente para a produção de alguma coisa, certo? No entanto, existem algumas características muito notórias entre o homem e os outros animais, né? Eu diria que é a intensidade, né, cara? Eu acho que... Depende do que você está falando. A gente pode falar cultura, por exemplo. Cultura é uma das características que difere o ser humano dos outros animais, assim, né? Mas todas as outras características os outros animais também possuem. Só que é lógico, como a gente tá no topo, a gente se acha no topo, na verdade. Porque a gente tem essa habilidade de produzir cultura, conhecimento e passar esse conhecimento nesse grande volume, produzir tecnologia desse jeito que a gente produz, a gente acaba se achando muito maior do que os outros animais. Mas na verdade a gente não é tão maior assim, não. Mas existe algum animal, por exemplo, que tem decisões morais no nível do homem? Exemplo, elencar virtudes? Cara, não. Mas isso é, de novo, é cultura, é produção dos seres humanos, sabe? A gente não consegue se comunicar com os outros animais e a gente também não vai conseguir fazer o exercício de alteridade, de se entender em outros animais. Por exemplo, mas existem outros primatas que têm códigos de conduta. Agora, é muito mais difícil. Eu não sou especialista em ética para falar sobre isso. A gente entrar se isso é ética ou não. Mas, por exemplo, tem primatas, tribos de primata, que existem cerimônias pela tribo, por fêmeas, por um sério tipo de coisas, que existem cerimônias sexuais, e que se respeita o rito, que se faz o rito ou não se faz o rito, quem ganhar a luta ganha tal coisa, e tem toda uma decisão, um parâmetro de questões, né? Mas lógico, a gente não consegue se comunicar com eles, a gente não consegue se colocar no lugar deles, e a gente sempre vai achar que nós somos a última bolacha do pacote, né? No nível do homem, mas alguns animais... Ou percepção abstrata da realidade, a ponto de criar sequências lógicas complexas. Existem algumas sequências lógicas capazes de serem simplistas, mas de serem percebidas. Pô, cara, passarinhos criam ninhos, tá ligado? É lógico, como a gente não consegue... É que, de novo, a gente não consegue se comunicar com eles. Então a gente parte da premissa que nós somos muito superiores que eles. Mas, pô, passarinhos que teoricamente não tem noção de matemática, de engenharia nenhuma, criam ninhos. A gente já aprendeu que macacos conseguem, a partir de algumas espécies específicas, se a gente ensinar para eles alguns conceitos de matemática, como questão de volume, forma geométrica, eles aprendem. A gente tem vários animais que constroem coisas, ferramentas dentro da natureza. Moscas se comunicam. Passarinhos têm sotaque. Dependendo da região que ele está, mesma espécies de passarinho cantam de jeito diferente o mesmo canto. É maluco, mas existe. Pode pesquisar. Passarinhos possuem sotaques. Passarinhos cantam de maneira diferente dependendo da região que ele está. É que, de novo, a gente parte de ver o mundo a partir de só a nossa premissa. Só vai ser bom de verdade se for igual ao do ser humano. Se for igual ao do ser humano, se vir um animal e conseguir pintar uma Capela Sistina, aí ok. Firmeza, tu é um ser vivo de respeito. Mas é complicado. Ou serem produzidas por animais, né? Então, a gente ainda está explorando muito isso, porque acontece que a gente tem essa questão da linguagem que eu falei antes, que é uma questão que ela atravessa muito a nossa condição de humanidade, né? E a condição, eu costumo dizer, a condição da linguagem é sempre uma condição que está relacionada à mentira, né? Eu costumo dizer que a mentira surge com a linguagem. Mas vamos lá, sobre esse negócio de vida ideal. Porque pensa assim, ideal é um termo curioso, né? Porque ideal a gente está pressupondo que vai ter quase como uma fórmula... Para todo mundo. Para todo mundo, que é um pouco... Agora, existe um meio termo entre o total particular e o total ideal. Coletivo. Que é universal, usando o termo... Isso.
é clássico, né? O universal já é o meio termo entre o ideal e a filosofia moderna tende ou para o empirismo total ou para o idealismo. Essa é uma tendência muito própria da filosofia moderna. Mas quer dizer, não é seguro afirmar, e aqui eu, para além, acho que do ponto de vista da ciência tem dados que indicam isso e eles têm um limite de percepção como a gente está percebendo. Mas vamos lá. Começa a me hidratar melhor. Sim. Começa a comer melhor. Proteína, qualidade, uma diversidade de dieta, uma coisa que tenha... Testosterona para os homens não está num nível tão ridiculamente baixo a ponto de criar problemas. Sobe um pouco mais. Começo a, sei lá, fazer um levantamento de peso leve, entendeu? E melhorar a capacidade cardiovascular, começo a correr. Começo a ter boas relações. Pessoas boas ao meu redor, ter uma criança, ter um bom amigo, ter um negócio assim. Começa a ter um relacionamento com uma pessoa de verdade, sabe? O marido tem um relacionamento com a mulher, tipo, negócio, não só a gente uma tela de um computador que provavelmente está envolvida com Sound of Freedom, assim, sabe? Com problemas nível Sound of Freedom. Por trás da pornografia tem ainda esse submundo pesado no negócio. Quarto, para de encher a cara, que é um negócio que me parece, tipo, não é a taça de vinho do camponês, não sei o quê. Mas começa a tal. Para com o abuso, cara, de, sei lá, geral, assim, sabe? Coisas que geram vícios Pornografia, pornografia, droga, o caramba, entendeu? Inclusive muitas drogas, não sei qual tema sobre isso, mas sem entrar no específico, né? Tem muitas pessoas que me parecem, e aí teria que entrar no caso, tal. Não sou especialista, não sou psiquiatra, mas me parece que hoje dá um abuso um abuso de remédios na psiquiatria, se não da parte do médico que prescreve, que não tenho, novamente, não sou qualificado para opinar nisso, mas literalmente as pessoas compram remédios sem a prescrição e usam, um negócio meio... Eu chamo isso de controle químico do comportamento. Isso é uma coisa que é pouco discutida, mas desde o início esse controle químico do comportamento sempre existiu na história da humanidade, o uso de substâncias. Mas isso, a partir da década de 70, ganhou uma dimensão muito grande. E não só E com certeza foi culpa da esquerda. de medicamentos, né? Quando você usa outras substâncias, maconha, álcool, cocaína, LSD, é uma forma de você estabelecer um controle sobre o teu comportamento que não passa, digamos assim, por isso que você está chamando de virtudes, né? Sim. Então... Sim, perfeito. Você tá quase como querendo fazer uma engenharia para melhorar quase que artificialmente uma coisa que você... Um talento que você não obteve. A gente faz isso. A palavra artificialmente é complicado, porque todas essas substâncias vêm da natureza e, tipo, a gente utiliza ela em outras coisas. Como ele falou, se alimentar melhor. Eu vou te falar, esse tipo de dieta que a gente chama de melhor atualmente, não era como o homem primitivo se alimentava. Se a gente vai partir desse natural, a gente vai voltar para a dieta lá anterior. E você vai ver que a dieta lá anterior não era igual a dieta que a gente pode ter hoje, sabe? Porque a gente tem tecnologia, a gente tem vários outros tipos de coisa, conhecimentos sobre temperos, sobre macronutrientes, sobre micronutrientes e tudo mais. E a gente adquiriu conhecimento sobre manipular certos tipos de elementos químicos para fazer uma droga. Lógico, tem uma indústria, lógico, existe talvez uma cultura que nos prenda a essas drogas, mas a gente também tem conhecimento mostrando e pessoas que estão lutando cada vez mais para a gente usar essas drogas como um meio de você estabilizar uma situação, da uma das duas, né? Ou a pessoa tá numa situação que ela não vai conseguir conviver se ela não utilizar essa droga, e infelizmente ela vai ter que utilizar essa droga até o final da vida, porque ela tem direito a ter uma vida na sociedade, ela não pode ser descartada só porque ela não vai conseguir viver sem a droga. E tem a questão de usar a droga para diminuir os sintomas, enquanto a gente trata o problema até essa pessoa ter o uso das drogas não ser mais necessário, né? Então você, utiliza a droga. Enquanto você utiliza a droga, você faz tratamento psicológico, você tenta descobrir qual que é o fundo daquela questão, junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra, e vai ter uma hora que você vai ser dado falado, conseguimos tratar, conseguimos resolver, e você não vai precisar usar essa droga mais. Inclusive, a gente tem pesquisas avançando, infelizmente essas pesquisas vão demorar muito, sobre o uso de psicotrópicos em dosagens muito menores, não é dosagens recreativas, é dosagens medicinais, mas tem pesquisadores mostrando que os psicotrópicos
podem servir para alguns tipos de pessoas como tratamento, porque só com a utilização de psicotrópicos, como por exemplo LSD, a pessoa consegue alcançar um nível da consciência dela para o tratamento psicológico. Então, ela consegue alcançar um trauma, ela consegue alcançar um bloqueio, ela consegue alcançar uma visão, alguma coisa que está dentro dela, que ela não conseguia com terapia, ela não conseguia com os remédios psiquiátricos tradicionais, ela consegue resolver só com o psicotrópico, só com um tipo de droga que leva ela meio que para dentro da mente dela, pra ela se tratar, né? Inclusive tem episódios do Rádio Escafandro também sobre isso. Falo, Rádio Escafandro, caralho, é um dos melhores podcasts que existe aí, pô. Tem um episódio do Rádio Escafandro só pessoa falando sobre isso. Sobre a utilização de psicotrópicos na psiquiatria. Só que psicotrópicos são proibidos em muitos lugares. Tem esse preconceito, muito difícil alguém financiar uma pesquisa dessa, muito difícil replicar, então vai demorar muitos anos pra gente chegar num consenso médico de utilização, né? E lembrando que não é recreativo. Não é que o cara chegava lá, tomava o LSD e ficava numa festa. São porções médicas muito menores do que, por exemplo, você tomar o LSD de maneira recreativa. Não é pra ficar chapadão, loucão. É pra, não que esteja algo de errado em você ficar chapadão, loucão. Mas é pro tratamento psiquiátrico. Né? Quando você dá um medicamento para depressão, você criou uma engenharia para acionar um conjunto, um circuito para poder, de certa forma, diminuir uma série de comportamentos que estão sendo prejudiciais para o indivíduo. Quando o cara que é muito tímido vai para uma festa e bebe para poder interagir, ele está, de certa forma, usando uma substância para modificar o comportamento dele para que ele possa ter uma melhor performance. Sim. Ou quando um estudante ou empresário toma Venvance para se concentrar mais, é a mesma coisa. Sim, né? sim. Então existe uma sociedade de controle químico que ela é efetivamente, que ela atravessa, né? E aí a gente está falando... Nós somos químicos. Óbvio. Nós somos um corpo cheio de circuitos químicos e físicos trabalhando. Isso que faz o corpo biológico. De drogas psiquiátricas e de drogas de abuso, mas a gente pode entrar no açúcar, no perfeito, café. Perfeito. O cara começa a o cara começa a cortar esses vícios geral, certo? O cara começa a dormir à noite e habitar o dia, sabe? Entra a luz do sol, sabe? O negócio que é meio... convive com a natureza, que me parece um item que é muito forte. Então, laços humanos melhores. Convive com a natureza. Você é a natureza, Guilherme. Convive com a natureza. Coloca Falei zoando, mas é que parte muito dessa premissa de que não somos natureza, né? Nós somos natureza. Acho que o fio do papo muitas vezes cai nisso, né? Essa questão de vida ideal, vida diferente, somos seres humanos, o que é a humanidade. Muitas vezes a gente se esquece que somos natureza. A gente não é nada... mesmo se você parte de uma perspectiva criacionista, que tem seu lugar e deve existir espaço para essa perspectiva criacionista, mesmo assim, acho que se pegar todos os criadores de todas as religiões, eles criaram nós junto da natureza. Não tem nenhum criador que criou a parte da natureza, né? Criou junto da natureza. Então somos natureza em todas as perspectivas, seja elas criacionistas, não criacionistas, evolucionistas, não evolucionistas, terra oca, terra plana, terra redonda. Somos natureza. Propósito para a vida dele. Falar, cara, agora eu tenho uma missão maior que foge de mim mesmo. Porque para mim, muitos dos problemas, isso eu acho que tem tanto nos estudos, mas também tem na literatura, em tudo. Quando o cara sai de si mesmo, quando ele começa a olhar para fora dele mesmo, esse é um dos maiores... Não para fora de si mesmo, no sentido de perder essa melhora pessoal, que a gente acabou de falar. Mas... a autoabsorção me parece uma grande fonte de neurose, sabe? O cara ficar olhando só pra ele mesmo. Tipo, não posso explicar isso. O cara só dele olhar pra família dele, olhar pro trabalho, olhar pra outras coisas. Mas, voltando pra aquela questão de falar do começo de esquerda é altamente um conjunto de ideias, se você for... Vamos pra esquerda popular, o que se entende como esquerda. Não vou entrar nas
problematizações e nos fios. Se é marxismo, leninismo, o PCO, PCB, esquerda no geral. É uma visão coletivista, cara. Que tipo de esquerda a gente tá criando em abstrato, que é uma esquerda que, tipo, não, olhe só pro seu umbigo. Olhe só pra você mesmo. Pô, aí não sei que tipo de esquerda tá se consumindo. As coisas fora dele. É interessante. Quase como um narcisismo, talvez, que eu esteja querendo tocar, entendeu? O maluco olha ele... Eu diria um subproduto do individualismo que foi tão festejado a partir do século XVII, né, cara? Essa produção do indivíduo. Esse mundo pós-iluminista, ele tem uma ênfase muito grande no eu, assim, no individualismo, né? É ali que as obras começam a ser assinadas, O bom mesmo é na Idade Média. A Idade Média era... Putz, era bom demais. Que a ideia que tava... Qual que é o nome da moça lá que falou que queria viver na Idade Média? Esqueci, parceiro. Não, queria viver na Idade Média. Talvez aquela ideia de mortalidade grega retorne. Sim. Né? É porque o homem medieval construía a catedral e não assinava, né? Não, nada. E agora você quer o crédito por tudo. Você tem um ego... O homem medieval era brabo. Esse homem medieval era brabo demais. A autorreferência, ela tomou, de certa forma, uma importância muito grande. E o cara olha para o espírito mais de sacrifício, né? O Peterson fala muito isso. Arruma o seu quarto e entra no modo de sacrifício. Eu vou ficar por aqui. É isso, né, gente? Então é isso. É o novo... Tá com depressão? É a nova recomendação. Você tá com depressão, fique feliz. Agora nós temos... Tá com depressão? Tá com problema psicológico? Vire de direita. Fica de direita. Vira evangélico, cristão, católico, não sei, arranja uma religião. Pronto, curou a depressão. Ai, cara, eu não querendo tirar sarro, mas falando sério, tipo, isso parte de... Primeiro, de tipo... Cara, depressão pode ser causada por tantas coisas. Primeiro de tudo, depressão pode ser química, pode ter relações genéticas. Então pode ser que você seja de direita, esquerda, anarcocapitalista, você tenha depressão, sabe? Tipo, essa questão dos dois... De novo, não querendo ser dois ladistas. Mas é que, logicamente, pelo meu editorial... Eu vendo vídeos mais reagindo pra contradizer pessoa da direita, extrema direita mais, eu vou ver mais a direita. Mas é algo que eu acho que tá muito em nós humanos, assim, sabe? Tanto de esquerda e de direita, de querer não refletir sobre o outro de maneira justa, interessante e tentar entender o outro, sabe? De tentar entender como que o outro pensa, como que o outro funciona de maneira sincera. Mas criar espantalhos, aí que entra a falácia do espantalho, sabe? De querer criar espantalhos do outro e achar que o outro é isso. Acontece isso muito porque, de novo, não é questão de ser dois ladistas, mas é questão de ser humano mesmo, sabe? É igual a questão do... que a gente teve no campo progressista de ver o eleitor do Bolsonaro como fascista, sendo que não é, sendo que o eleitor do Bolsonaro, apesar de você pode ficar chateado que o cara votou no Bolsonaro, mas ele tem várias coisas, vários motivos, tá ligado? Tanto que no Brasil a gente tinha o fenômeno, volte pra 2018, o fenômeno de, tipo, quando o Lula não tava preso, ele era o primeiro nas pesquisas, volte nas pesquisas de 2018. Daí, quando ele é preso, o Bolsonaro começa o primeiro. E provavelmente era pessoas que votavam no Lula se ele tivesse solto, mas quando o Lula sai, votam no Bolsonaro, tá ligado? A gente tem que parar um pouquinho com essas abstrações do outro e começar a tentar entender o outro, né? Seja ele de direita, esquerda, porque senão a gente vai viver nessas abstrações e achar que é sempre essa abstração e não vai conseguir conviver, vai viver no ódio, vai viver só na raiva. E, de novo, não que o ódio seja um sentimento que você tem que retirar. Mas parte do ódio organizado, de organizar o seu ódio, é isso também. E, tipo, não ficar nesses estereótipos, nesses espantalhos, né? Que são espantalhos. É toda a construção de um discurso de falar que
Existe uma ideologia que vai acabar com a sua mente. É aquela mesma coisa que volta lá dos anos 80 do comunista como criancinha. Só que repaginado. Ó, o comunismo acaba com o psicológico. O comunismo traz depressão. Ah, o ateísmo traz problema de cabeça. Ah, o feminismo acaba com a mulher. O feminismo. É a mesma coisa. Essa mesma coisa, senso comum de usar um estereótipo, de usar um espantalho para querer bater numa ideologia, em vez de conversar ideologicamente, em vez de falar sobre as ideologias, em vez de tentar entender. Se fosse fácil resumir assim, nossa, seria muito fácil se organizar politicamente, tá ligado? Se, tipo, todo mundo que tivesse numa ideologia fosse esse estereótipo, nossa senhora. Seria fácil, os partidos se organizariam muito mais fácil, seria fácil, nossa senhora. Mas existem tantas contradições na vivência de ser humano em sociedade que a gente é muito diverso, sabe? É isso, vou ficando por aqui. Vídeo longo, mas acho que foi um vídeo legal, vídeo bom. Ficando por aqui, se você gostou, não esquece de deixar seu like, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar. Até a próxima e tchau!